Então, olá pessoal, eu sou o evangelista William, professor de História, bacharel em Direito, e estamos aqui para nós produzirmos o nosso segundo vídeo dessa série sobre comunismo, capitalismo e cristianismo. Sem dúvida alguma, esse assunto ele é infinito, tem muitas coisas que se discutir a respeito dele, e na verdade todo mundo tem opiniões sobre o comunismo, opiniões sobre o capitalismo. Todo mundo acha que sabe muito sobre esses assuntos, né? Porém, esses assuntos eles são altamente científicos. E o que eu estou trazendo aqui nessas discussões não é uma opinião, não é uma opinião minha. Eu estou trazendo dados científicos de uma pesquisa que eu venho fazendo há 23 anos como professor de História, como estudante da História, como estudante do Direito, como estudante e também professor da ciência política, da sociologia, da antropologia, da metodologia, da epistemologia e de tantos e tantos assuntos que envolvem esses dois pontos, na verdade 3 pontos, comunismo, capitalismo e cristianismo. A minha intenção é justamente trazer à baila a minha compreensão geral como base da teologia de que Deus determina todas as coisas, que Ele está no centro de todas as coisas. E uma coisa, eu tenho certeza que os meus irmãos que são evangélicos, que estão vendo esse vídeo, né, vão concordar comigo. Porque sobre comunismo e sobre capitalismo, todo mundo tem uma opinião, não é verdade? Agora, por que eu sou cristão? Porque apesar de que de repente você discorde de algum desses pontos que eu venho abordando, ainda que não seja uma tese minha, como eu estou falando, isso é constatação. O que eu falo sobre o marxismo não é uma opinião, não é uma criação da minha mente. Marx, ele idealizou uma teoria conhecido como materialismo histórico dialético, que eu trago à baila, né, nessa discussão, onde ele coloca 4 pontos. Você sabe que existe vários tipos de socialismo: socialismo ideal, socialismo real, socialismo utópico de Bakunin, socialismo científico. Agora nós temos o socialismo de direita, que é o socialismo lá do nazismo de Hitler. Temos o comitê burguês, a social-democracia. Agora nós temos uma nova fase, que é o socialismo de mercado chinês. Na verdade, o socialismo, dentro dessa concepção comunista, como nós vimos, ele é uma fase de transição para o comunismo, certo? Existiria a revolução, viria um socialismo com o objetivo de fazer a consciência de classe, então chegaria a última fase, que foi a sociedade materializada por Marx, né, que seria o comunismo. Aqui fazendo uma breve revisão. Então observe só que o que eu estou mostrando é a pura ciência, e a teologia ela fala sobre a ciência. A Bíblia fala sobre 7 espíritos, e dentro desses 7 espíritos, lá em Isaías, salvo engano no capítulo 11, mas você pode encontrar lá no livro de Isaías, existe o chamado espírito da ciência, o espírito da inteligência, o espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento. E a palavra de Deus fala que Daniel, ele era dotado de conhecimento da ciência. Então, a ciência, a árvore da ciência do bem e do mal. Para que nós vamos utilizar essa ciência? Para nós entendermos o mundo, entendermos a sociedade, entendermos a cultura, o comportamento humano dentro de uma concepção teológica, tendo sempre como base Deus. Qual foi o grande problema e qual é o grande problema do comunismo? Só fazendo uma rápida revisão. O grande problema do comunismo é que eles não acreditam em Deus. Vocês estão entendendo? Eles não acreditam em Deus. Para eles, o que determina a história e o movimento histórico, o que determina é o que nós aprendemos na aula passada, é o modo de produção, é a economia. As mudanças no modo de produção,
fariam com que a história se movesse, que é o chamado materialismo histórico. As mudanças no material, que é o modo de produção, promoveriam as mudanças históricas. Modo de produção escravista, Idade Antiga. Modo de produção servil, Idade Média. Modo de produção mercantilista, Idade Moderna. Modo de produção capitalista, Idade Contemporânea. Modo de produção capitalista, capitalismo de mercado, capitalismo comercial, capitalismo financeiro, capitalismo especulativo que nós temos hoje. Ou seja, as mudanças na sociedade, elas se dão de acordo com as mudanças no modo de produção. Para nós não. Para nós o que move a história é a vontade de Deus. Vai falar isso para um comunista. Então, o problema que nós evangélicos temos com o comunismo não é o modelo de Estado dele. Observe que eu deixei muito claro na aula passada que a organização comunista, na verdade, é uma organização social, não é um modelo de Estado. Pelo contrário, na sociedade comunista não existiria o Estado. E eu assemelho, inclusive, a sociedade que nós queremos. Porque a sociedade que nós queremos na Nova Jerusalém também não existirá o Estado, certo? O Estado vai desaparecer com o anticristo. Jesus vai ser o Estado, Deus vai ser o Estado, um Estado teocêntrico e não mais democrático. A democracia, ela é o governo do homem, não é o governo de Deus. A comunidade que nós queremos na Nova Jerusalém, como a Bíblia fala, é Deus que vai reinar. Não existirá ali uma lei humana, um governo humano, um Estado humano. Deus, ele vai governar. Agora, o que eu falei na aula passada também, para a gente reiniciar esse vídeo aqui, lembrando dos pontos que nós levantamos no vídeo passado, Marx, ele prega um processo, um método, uma metodologia até essa sociedade que ele materializou, que ele não idealizou. E o caminho para essa nova sociedade seria o quê? Que nós vimos? O caminho para essa nova sociedade seria através desse socialismo, através da revolução. E foi aí que nós entramos em congruência com o marxismo, porque no nosso entendimento, para que a gente chegue nessa nova sociedade, que é a Nova Jerusalém, o caminho seria o amor, seria a verdade, seria a valorização da vida, seria a justiça, seria a paz, seria a humildade e não a vaidade, não a soberba, não o lucro do capital, não a destruição da vida que o capitalismo tem promovido no mundo, através do desmatamento, através da emissão de gases tóxicos de efeito estufa, através da exploração social, exploração do trabalho, através do enriquecimento ilícito, através da corrupção, da soberba de governos tiranos, de elites, de oligarquias, de sistemas baseados em famílias, em dinastia, em aristocracia, em valorização de riqueza, de prosperidade humana, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Nós vamos entrar na nossa discussão falando sobre o capitalismo. Até agora nós estamos falando sobre o comunismo. Agora observe desde já que o comunismo é uma sociedade materializada por Marx que é diferente da sociedade capitalista. A sociedade comunista não tem divisão de classe. A sociedade capitalista existe divisão de classe. A sociedade, a organização comunista é uma organização onde as pessoas elas são iguais e existe uma divisão igualitária. E isso no pensamento marxista, bote isso na sua cabeça, não sou eu que estou falando isso, é a concepção de Marx. Já a sociedade capitalista, como existe uma diferença social, existe uma elite, aqueles que concentram a renda, e existem os pobres, aqueles que ficam apenas com a migalha que cai da mesa da elite, que é um sistema de governo e uma forma de organização social extremamente desigual. E as críticas ao capital foi muito bem feita por Marx. Aí eu digo nota 10 para Marx. Marx não foi diferente de nós cristãos quando nós olhamos para esse mundo e fazemos críticas a essa sociedade que vive no pecado. Marx, ele promoveu uma grande crítica à sociedade capitalista.
e a forma como eles concentravam a renda, a forma como a elite humilhava a sociedade. Então, observem bem, o nosso problema com eles está exatamente no processo. E para fechar essa reflexão sobre o comunismo e o cristianismo, o comunismo e a igreja, para que a gente abra a nossa mente em relação ao que a China está fazendo com o mundo e o que significa realmente o comunismo, para que a gente fale com propriedade porque nós não somos comunistas. Observe que a China e os países que se dizem comunistas no mundo, eles estão nessa segunda fase. Qual é a segunda fase? O socialismo, o Estado socialista. Observem só que eles fazem a revolução, eles permitem com que o Estado exista, porque o objetivo deles é uma sociedade sem Estado, eles permitem com que o socialismo ele continue, o Estado continue, por conta de uma estratégia, que esse Estado seria para conter a contra-revolução, certo? E também promover a consciência de classe, investido em educação e investido em um novo pensamento, preparando o povo para esse comunismo, foi o que a gente viu na aula passada. Então eles estão aqui no Estado socialista. É sobre esse ponto que eu quero falar, porque nós não abordamos tudo na aula passada. Observem bem, para a gente poder concluir essa fase. Dentro desse espaço aqui, que se forma um Estado socialista, surge no mundo uma outra crítica, um pensamento do chamado Bakunin. Bakunin foi o que desenvolveu o pensamento anarquista. Qual é a crítica que Bakunin faz ao marxismo? Observem bem. Bakunin ele diz o seguinte: o objetivo não é uma sociedade sem Estado humano. Observe que ana é ausência, arquia é poder. Então, o anarquismo, muita gente deturpa isso, é isso que eu falo, do senso comum, pessoa falando que não sabe. Anarquismo é uma sociedade sem Estado. Observe que o anarquismo ele se compara, inclusive, com o modelo de sociedade que nós cristãos queremos. Nós queremos uma sociedade onde não exista o governo humano. Quem vai mandar nessa nova sociedade é o amor, é a paz, é a justiça, é a humildade, é Deus, certo? Observem bem o modelo de sociedade que nós queremos. Nós estamos no mundo, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos peregrinos em terras estranhas, nós somos peregrinos nesse mundo que é uma parte capitalista e outra socialista. Na verdade, um grande socialismo de mercado. Por quê? Porque o que nós temos hoje, na verdade, dentro desse modelo de Estado aqui, dentro desse modelo de Estado, na verdade, nós temos uma estratégia desses países comunistas. Observem bem qual é a estratégia do chamado Partido Único. Observem bem. Bakunin, vamos primeiro por aqui concluir, Bakunin, ele critica o materialismo histórico dialético porque dentro do processo, dentro da concepção do materialismo histórico, eles preservam a figura do Estado. Como o anarquismo pregava uma sociedade sem elites e sem Estado, eles dizem o seguinte, que enquanto o marxismo ele deixa com que o Estado continue existindo, ele permite a existência do Estado, então ele permite a existência de uma elite. É isso que acontece, essa é a crítica a esses países, que eles são vistos como uma ditadura de esquerda, como muitos criticam Cuba como uma ditadura, como muitos criticam e criticaram, na verdade, porque já morreu, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, criticam o Maduro. Por quê? Porque eles são colocados como tiranos, porque nessas sociedades não existe a democracia, existe o partido único. Mas é óbvio, gente, porque essa é a estratégia deles. A estratégia do comunismo é fazer com que o Estado ele continue, para que esse Estado ele contenha a contra-revolução, aqueles que são contrários, para que ele possa efetivar esse processo até o comunismo. É isso que nós estamos aprendendo. O socialismo para o comunismo é uma fase de transição. Não confunda socialismo com comunismo. Socialismo é um processo de transição ao comunismo. O comunismo é o final, é o objetivo. Então, por que Chávez concentrou poder? Por que Fidel Castro
concentrou o poder? Por que Stalin concentrou o poder? Por que Mao Tse Tung e Deng Xiaoping concentraram o poder e até hoje na China existe um partido único? Por quê? Porque o objetivo deles não é pulverizar esse Estado, eles não querem que existam vários partidos, porque o objetivo deles é fazer com que o Estado desapareça. Entendam, gente, não é difícil de entender. Eles não querem que existam vários partidos, porque a teoria, o objetivo é fazer com que o Estado desapareça e se evolua para o comunismo. A figura do Estado é apenas para promover a consciência de classe, por isso eles fazem alto investimento em educação, para que as pessoas possam ter uma consciência para poderem viver nessa nova sociedade e não reproduzam a antiga sociedade que era o capitalismo, certo? Então, o que esse Estado hoje na China, vamos pegar a China como exemplo, para a gente não estar falando de tudo, mas o que esse Estado na China faz? Eu digo pegar a China porque lá é um exemplo onde é o país mais poderoso do mundo hoje. Porque se eu pego o exemplo da Venezuela comunista, o que as pessoas comumente falam? Está aí um exemplo que não deu certo, tá uma sociedade falida lá, Venezuela falida, não é verdade? Aí eu pego a China, e aí o argumento onde é que está? A China desenvolvida, melhor educação do mundo, chega nos Jogos Olímpicos, ganham tudo, os melhores instrumentistas do mundo, cheio de uma porção de superdotados. Tem um amigo meu que fala, não importa o quanto você for bom em alguma coisa, sempre vai ter um chinês melhor. Os caras inventam tudo, são super gênios. É óbvio que isso não é nada para Deus, por isso que eu não sou comunista, nem capitalista, eu sou cristão. Porque toda essa prosperidade, esse enriquecimento deles vai ser tudo lançado por terra. Esse projeto deles não vai para frente. Por quê? Porque quem manda é Deus. O que determina é Deus. O projeto deles de Estado não vai dar certo. Por quê? Porque quem manda nessa terra não é chinês, não é comunista, tampouco capitalista, tampouco Estados Unidos, tampouco anticristo. Quem manda nessa terra é Deus, é Jesus Cristo, é o cristianismo, Deus acima de todas as coisas, Deus determinando todas as coisas. Então observe que a concepção do pensamento comunista e do materialismo histórico dialético é justamente fazer com que o Estado ele vá desaparecendo paulatinamente. Por isso é que eles permitem um partido só. Que esse partido ele tem um objetivo de conter a contra-revolução e organizar essa sociedade para o comunismo. Então não é preciso mais de um partido, basta um partido. E aí eles têm que enrijecer a figura do Estado. A China faz isso, Cuba faz isso, eles endurecem a figura do Estado justamente para não abrir para outros, porque eles têm um projeto, certo? E eu uso mais a China, né? Não Cuba, não Venezuela, porque é muito fácil criticar a Cuba, é muito fácil criticar a Venezuela, mas observem só figuras querendo desenvolver um projeto de Estado no mundo e eles estarem completamente isolados na América. Quando Fidel Castro e Che Guevara, principalmente, quiseram levar para a América Latina, eles foram frustrados. Então eles ficaram sozinhos ali, né? E Trotsky fala que o movimento ele é combinado, não tem como o mundo se tornar comunista, não tem como antes do mundo se tornar socialista, antes dos estados mundiais se tornarem socialistas, e não tem como os estados se tornarem socialistas se existe apenas um estado socialista aqui, outro ali, de forma isolada. Por isso que o projeto da China é levar o socialismo para todo o mundo, por isso eles mantêm um partido único. Agora observe essa questão de partido único, é isso que eu venho falando sobre questão de modelo de Estado, que muitos criticam a China, mas eles têm um modelo de Estado que, vamos dizer, que é até muito mais justo que o próprio modelo capitalista. Observem só, eu vou falar melhor sobre o capitalismo mais tarde, mas observe que o modelo chinês de Estado, eles fazem o seguinte, observem só, observem bem. O país ele produz em larga escala, o Estado pega toda essa produção, toda essa renda e distribui
volta para todo o povo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, em educação, em estrutura, em saúde pública, em educação pública, em assistência social pública. O Estado, ele pega todos aqueles bilhões, todo aquele dinheiro, e ele inverte na sociedade, inverte no bem-estar social, inverte no desenvolvimento social. Aquele dinheiro, ele não é de uma elite, não é de um grupo de empresários. Aquele dinheiro é do povo que está produzindo na sociedade, diferente do Estado capitalista, diferente do Estado liberal, do liberalismo econômico. Porque no liberalismo econômico acontece o quê? O Estado, ele se retira. É essa a política que o Bolsonaro ele implementa no Brasil. Era essa a política que o Lula vinha implementando no Brasil. E ainda tem gente que fala que Lula era comunista. Pelo amor de Deus, dizer que Lula era comunista, quando que um partido comunista ele iria se filiar com o Partido Liberal, e o Lula permaneceu coligado com o Partido Liberal, que é o partido burguês, desde 1996. Lula colocou como segundo, como vice dele, um dos maiores empresários do Brasil, que foi José de Alencar. Lula tinha relação estreita com os empresários e grandes multinacionais. Quando que um partido comunista iria coligar com um partido de empresários? Como que o Partido Comunista ele iria se coligar com o Partido Liberal? Quando, pessoal? Quando? Queira bater no Lula, bata no Lula, um corrupto, realmente não representa nada, entendeu? De desenvolvimento social nesse partido, nesse Brasil, não promoveu realmente um desenvolvimento, só política de assistencialista, compra de voto. Agora bata pelo motivo certo, não bata nele dizendo que ele era comunista, porque isso é um equívoco muito grande. Há muito tempo o PT ele já tinha rompido, inclusive com o socialismo, tão pouco com o capitalismo, tão pouco com o comunismo. Então observe só que essa política ela vem desde Fernando Henrique Cardoso, o chamado liberalismo econômico, o Estado mínimo. E o Bolsonaro, não tenho nada contra o Bolsonaro, inclusive eu acredito que ele é um cara realmente que ele combate a corrupção. É aquela situação, por isso que eu digo nenhum nem outro, é só Deus para realmente promover a solução. Porque a política do Bolsonaro é, como tem corrupção, tira dinheiro. Estavam corrompendo dinheiro nas universidades, então tira dinheiro da universidade, privatiza a universidade, ele passa isso, entendeu, para dentro de um grupo de empresários, ele privatiza. Agora, como é que o pobre, que tem 2, 3 filhos, vai pagar por uma educação privada? Como é que o pobre ele vai pagar por uma saúde privada? Olha, eu bateria a palma, ficaria em pé e bateria a palma de pé para o Bolsonaro, se a primeira coisa que ele tivesse feito no governo dele era reduzir os impostos, porque qualquer coisa que a gente compra nesse país, 90% é imposto. Então, o que adianta tirar o dinheiro? Porque na verdade é isso. Tinha muita corrupção de dinheiro público dentro de empresa pública. Então privatiza esses serviços. Só que agora o pobre vai ter que pagar por todos esses serviços privados. Só que ele paga muito imposto e não foi gerado emprego. Como não se tem geração de emprego, o pobre desempregado vai ter que pagar agora por uma saúde privada. Imagine um pai que tem 3 filhos, como é que ele vai pagar plano de saúde, vai pagar a educação desempregado? Veja só como esse liberalismo é um grande equívoco também. Um está errado, o outro está errado, por isso eu digo nem direita nem esquerda, nem um lado nem outro, nenhum desses caminhos realmente eles vão dar qualquer tipo de resolução para a sociedade. Só Deus é realmente o caminho. Observem só que a política do liberalismo é um Estado mínimo. O Estado mínimo, ele se retira e repassa isso, tudo que a sociedade precisa, eles passam para a iniciativa privada. Educação, saúde, vamos pegar esses 3 pontos. Aí o que acontece? Esse grupo, essa elite de empresários que produz, enriquece apenas com um pequeno grupo. E aí cria-se uma elite. Esse grupo fica rico, milionário, enquanto o povo sofre. Estão entendendo? O Estado se retira
repassa os serviços para a iniciativa privada. A iniciativa privada é formada por um pequeno grupinho de empresários. Esses empresários, eles vendem o serviço e ficam multimilionários. E a riqueza, ela fica concentrada na mão desse grupo, diferente do socialismo de mercado, onde o mercado é toda uma produção. Um país como a China produz muito, porém não fica na mão desse grupo, porque não é liberalismo, não é Estado mínimo. O Estado, ele intervém, pega esse dinheiro e ele investe na educação. Está errado? Então por que o Brasil está nos últimos lugares da educação do mundo e a China está em primeiro lugar? Está errado? Então por que a China é considerada o país hoje mais desenvolvido do mundo e o Brasil um dos países mais subdesenvolvidos do mundo? Será que realmente está errado? Para mim está muito mais errado esse liberalismo. Não que eu esteja advogando para o comunismo, mas é que eu estou falando. O nosso problema com o comunismo não é com o Estado comunista, não é com o Estado socialista, não é com o modelo de socialismo de mercado. Para mim, tanto um quanto o outro são equívocos. Mais equivocado ainda o liberalismo. Por quê? Porque esse liberalismo, ele apenas coloca nas mãos de uma elite. Por isso que nós temos uma educação tão ruim no Brasil. Observe bem essa situação da educação no Brasil. Observem bem. O Fundo Monetário Internacional, ele exigiu, dobre a sua atenção, o Fundo Monetário Internacional exigiu para o Brasil que para que ele pudesse abrir mão para o Brasil, por isso que o Lula, que criticam o Lula por dizendo que ele era comunista, mas ele trouxe para a presidência do Banco Central simplesmente um agiota do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial controlado pelos Estados Unidos, trouxe um agiota chamado Henrique Meirelles, que durante todo o governo dele, até hoje está lá, é um dos ministros, um dos caras que mais entende sobre finanças do capital mundial. E observem só, que o Fundo Monetário Internacional exigiu para o Brasil que para ele emprestasse dinheiro para o Brasil tinha que acabar com o analfabetismo. Nossa, parece um negócio muito bonito. E aí o que acontece dentro das escolas hoje? Observem bem o que acontece dentro das escolas. Isso é uma exigência dos Estados Unidos para o Brasil e para os países da América Latina. O que acontece dentro das escolas? Eu estou 18 anos dentro de escola e eu posso dizer com propriedade. Sabe o que acontece dentro das escolas? Se passam os alunos de qualquer jeito, se passam os alunos de qualquer forma. O indivíduo, cheguei numa escola onde eu passei uma prova, alguns alunos tiraram nota baixa e a diretora falou, olha, nós ganhamos o prêmio, esse ano nós ganhamos o prêmio de escola com menos nota baixa. E aí eu encontrei um aluno na 7ª série que não sabia nem ler e nem escrever, certo? Ou seja, tem avaliação, reavaliação, avaliação paralela, tem a outra recuperação, se não passar tem dependência, se não fica em lacuna e passa-se de qualquer jeito o aluno. Ou seja, é uma educação lamentável, uma educação furada. Ou seja, o indivíduo ele sai sem conhecimento nenhum e aí nós estamos em último lugar, entre os últimos lugares, ganhando apenas para alguns países miseráveis da África. Alguns países miseráveis, como o Haiti, nós somos melhores na educação do que o Haiti. Os países comunistas lá, até a Venezuela, se você pegar, está na nossa frente em educação, certo? Para você ter uma ideia. Então, por quê? Dobre a sua atenção para você entender por que o Fundo Monetário Internacional exigiu isso. Não é qualidade na educação, é distribuir o certificado apenas para dizer que não tem analfabeto no Brasil. E depois larga aí o adolescente sem universidade, sem nada, só para dizer que todo mundo concluiu o ensino médio. Mas na verdade você vai ver a qualidade não tem nenhuma. Para que eles exigiram? Apenas para dizer que os países ocidentais que têm adotado o capitalismo e seguido a cartilha dos Estados Unidos não têm analfabeto. Só para maquiar a situação, só para dizer. E país comunista como Cuba, como Rússia e como China, pegue na internet aí, pegue o PISA, que é a avaliação de desenvolvimento da educação mundial. Pegue lá, eles estão em primeiro lugar, estão lá no topo, enquanto que países como o Brasil estão lá no final, para você ver como
essa exigência do Fundo Monetário Internacional, essa exigência dos Estados Unidos, em nada tem a ver com qualidade, mas na verdade é apenas para dizer que o capitalismo anda bem nesses países, quando na verdade a gente observa uma grande e grave crise do capitalismo, que só foi segurado, inclusive, pela intervenção do Estado, colocando dinheiro. E nós estamos à beira de um grande colapso do capitalismo mundial, e é por isso que a China ela vem despontando como uma grande potência econômica. Então observe muito bem que o Estado liberal, o modelo de Estado mínimo é muito mais injusto, é muito mais incoerente. O Estado ele se retira, certo? Repassa isso para empresários. Os empresários, eles enriquecem com esse serviço e o povo fica sem ter condições e dão apenas uma miséria para o povo, que é para o povo poder gastar, que é para o povo poder investir. Eu te dou os anéis, mas te tiram os dedos. E enquanto que em uma sociedade chinesa, enquanto em um Estado chinês, que é um partido único, eles pegam toda a produção do país e devolvem para a sociedade com educação de qualidade, com saúde pública de qualidade, entre outros serviços públicos. O que eu quero chegar, o que eu quero dizer com tudo isso? É que não é simplesmente criticar o comunismo de qualquer forma. Não é criticar o comunismo. O que eu quero é que você não critique simplesmente o comunismo levantando a bandeira do capitalismo. Não levante a bandeira do capitalismo e não levante a bandeira do comunismo também. Nós não temos que levantar a bandeira da China e nem levantar a bandeira dos Estados Unidos. Nós temos que levantar a bandeira de Jesus. É a nossa função enquanto cristãos. Como discípulos de Jesus Cristo, nós não estamos numa igreja para adotarmos a política americana. Nós não estamos numa igreja para adotar a política liberal. Eu quero mostrar que existe incoerência na política do capital. Assim como eu quero mostrar que existe incoerência no comunismo e no materialismo histórico. Eu quero mostrar que não tem como existir essa relação entre nós cristãos, não se dá, pérola porcos, não tem como nós cristãos estamos comungando com a ideia nem do comunismo e nem do capitalismo. Não bata no comunismo levantando a bandeira do capitalismo. É isso que eu quero dizer nesses vídeos. Diga não ao comunismo, mas diga não também ao capitalismo. Eu vou entrar no próximo vídeo falando sobre capitalismo. Eu vou mostrar para você cientificamente, biologicamente, em todos os níveis eu vou mostrar para você o quanto o capitalismo é nocivo, o quanto o capitalismo ele destrói a vida, o quanto o capitalismo é baseado na avareza, na vaidade, na soberba, na presunção, na mentira, no engano. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de homens. Não acreditem em homens, irmãos. Olha só, o anticristo ele vem aparecer como o salvador da pátria. O anticristo ele vai aparecer como um homem que vai promover a paz. Muitos vão ver nele um representante de Deus. Olha, foi colocado por Deus aí. Por quê? Porque ele é um homem justo. Ele não é ladrão. Ele é pacificador. Ele é coerente. Mas por trás daquela coerência, por trás daquela ovelha tem um monstro. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Não confiem em homens. Maldito é o homem que confia noutro homem. O homem que nós acreditamos é o Filho de Deus, Jesus. Ele tem a palavra de Jesus. Ele é o único caminho. Existe só um Deus. Existe só um homem que tem poder. Nenhum outro homem da face da terra tem a mesma coerência. O caminho não é o liberalismo, não é o socialismo, não é o socialismo de mercado, não é o socialismo ideal, não é o socialismo comunista, não é a social-democracia, não é o liberalismo econômico, não é os Estados Unidos, não é a China, não é o Bolsonaro, não é o Trump, não é o presidente da China, não é esse o caminho. O caminho se chama Jesus. E sabe por que eu sou crente? Porque apesar de que numa discussão tão cheia de entendimentos como essa,
Apesar de uma discussão cheia de tantos pontos mínimos, quando se fala de capitalismo, de socialismo, quando se entra em discussão política, politicagem até, vamos dizer, porque quando se fala de senso comum, quando se fala de Bolsonaro, quando se fala desse imperialismo, da morte, da busca da morte de Maduro, tem gente que mata mesmo, cristão falando isso, mata mesmo o presidente da Venezuela, porque isso e porque aquilo, propagando esse anticomunismo. Irmãos, vamos parar de propagar anticomunismo. O anticomunismo, ele é um sentimento de morticínio. Nós pregamos o amor. Eu falei no outro vídeo e vou repetir. O maior anticomunista da face da terra foi Hitler. Hitler matou milhões de judeus. Então, você é anticomunista? Você é anticomunista? Hitler foi que deu início ao anticomunismo na face da terra. Ei, nós somos um país e nós temos um presidente, esse presidente foi eleito e ele está organizando a política de acordo com o pensamento dele. Alguém vai matar o Bolsonaro por causa disso? Eu não vou matar. Eu discordo do liberalismo, mas eu não vou matar o presidente, não vou perseguir o presidente. Ele foi eleito e ele leva a concepção de mundo que ele tem. Se um dia eu for presidente, eu vou levar de acordo com aquilo que eu entendo. Particularmente, eu iria levar de acordo com a vontade de Deus. Agora, se alguém discorda do Bolsonaro, se um país discorda, acha que simplesmente tem a prerrogativa de entrar aqui no país e matar ele, a China é um país, eles estão se construindo há milhares de anos. Então, se eles têm um modelo de sociedade lá, se eles têm um modelo de Estado lá, ninguém tem nada a ver com isso, o país é deles. Agora, se eles querem trazer para cá, aí é que nós vamos avaliar. Se alguém aqui no Brasil discorda que os chineses tragam um modelo de sociedade deles, por que continua comprando o produto deles? Por que continua permitindo os chineses entrar aqui e fazer o que eles bem entendem? Por que continua, como o próprio Bolsonaro abre hoje para que as multinacionais chinesas entrem no Brasil? É óbvio que essas multinacionais chinesas vêm trazer o modelo de Estado deles, porque eles estão pulverizando o socialismo para que eles passem para a fase do comunismo. Esse é o objetivo, como nós já mostramos aqui. O que eu quero trazer à baila: coerência, gente. Coerência. Vamos entender o que é o comunismo, vamos entender o que é o capitalismo, vamos entender o que é o socialismo de mercado, vamos entender o que é o liberalismo econômico. Vamos fazer as críticas que nós temos com a base teológica, com a base de Deus. E eu já entendi claramente que os homens nessa terra estão querendo dar soluções. Os homens nessa terra estão organizando sistemas políticos, organizações sociais, teorias, filosofias, ciência política e pensamento. Eu não concordo com nenhum deles. Quero dizer claramente que nenhum deles para mim vai dar certo. Nenhum deles é coerente. Coerente para mim, o caminho da verdade é o cristianismo. E é isso que nós vamos pregar. E não pense: ah não, eu sou cristão, é uma coisa, eu pego o cristianismo. Mas quando eu vou discutir política, então eu sou tal coisa. Não, irmão. A política, ela não está dissociada de Deus. Você não pode fazer uma análise como cristão, como crente, e uma outra análise como um cientista político. Não existe isso. A base do conhecimento é, para nós teólogos, Deus. Então, politicamente, eu quero vos falar aqui que a sociedade política que eu quero é uma política onde quem mande na sociedade não seja homens. Eu nunca vou me curvar para homens, certo? A base da política mundial só vai dar certo quando Deus for o governador, e isso só na Nova Jerusalém. Então não adianta socialismo e capitalismo, não adianta nada disso aí. Porque o que na verdade vai acontecer com essa terra agora é um grande cataclismo, é uma grande revolução através de uma grande tribulação. Deus vai mexer com tudo, vai abalar tudo, vai abalar geral. E vem um governo agora
que não é da China, não é dos Estados Unidos, é um governo de Jesus, justo, pacificador, verdadeiro, humilde e coerente. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Existe muita discussão ainda. Quero gravar mais um vídeo dessa série de 3 aulas para que a gente feche essa discussão a princípio. Obviamente que nós nunca vamos aqui conseguir esgotar, né, esses temas, porque são temas infinitos. Mas nós vamos aqui, em fases, discutindo alguns pontos e deixando claro, traçando objetivos e chegando a determinadas conclusões. Então eu vou fechar agora essa aula e nós vamos nos preparar para um novo entendimento, agora baseado no pensamento e nas críticas que nós vamos fazer ao capitalismo e à direita anticomunista. Observem bem. Um grande abraço.